Fala pessoal do YouTube, aqui é o Alexandre Rodrigues e é uma honra ter você aqui em nosso canal do Papo Segurança. Antes de começar, eu quero que você inscreva-se aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Também pode deixar o seu comentário que eu irei te responder qualquer dúvida que você venha ter. Vamos iniciar agora com a central Active 20 da JFL Alarme. Olha, esse exemplo que eu vou dar, a gente vai ligar apenas o fio na central para que você possa entender o que é feito na central, mas em seguida iremos ver a parte dos sensores. Então vamos ver. Para a gente fazer as ligações dos sensores, aqui na placa da central, a gente só precisa fazer, a nível de exemplo, né, eu vou ligar aqui só a alimentação e aqui na zona 1, porque a gente vai fazer a ligação dos sensores de um formato simples, com resistor do final de linha, com resistor do final de linha em tamper e também em zona dupla, certo? Então o procedimento aqui que eu vou fazer na central é simplesmente conectar os fios na positivo e negativo, Z1 e aqui no menos, certo? Que seria o comum da central. Esse é o procedimento. Olha, nessa próxima parte a gente vai aprender como fazer as configurações nos sensores. Iremos fazer a instalação de 4 modelos. Eu acredito que esses 4 modelos é o que você vai precisar para todo o teu dia a dia. E eu quero que você, de fato, aprenda como fazer. Não é simplesmente decorar, você precisa aprender e saber o que você está fazendo. E logo em seguida você irá se libertar do manual, certo? Porque você precisa colocar isso na sua mente. Então, vamos à primeira ligação. Bom, iremos começar com essa ligação simples aqui. Ela é sem resistor, é ligação simples. Não é recomendável você trabalhar com esse tipo de ligação para os serviços de monitoramento, ok? Para fazer os serviços de monitoramento, a gente vai precisar fazer outros modelos de ligação. Então, eu vou iniciar logo com essa simples, que é muito simples de fazer também, certo? Então, vamos lá. Bom, aqui eu estou utilizando um fio CCI, certo? Ele tem 3 pares. Eu vou utilizar aqui os fios vermelho, preto, o verde e o amarelo. Bom, lembrando, não importa a cor, o que importa é você fazer a ligação correta, certo? Então eu vou fazer aqui a ligação simples. Por ser uma ligação simples, eu não preciso ligar o tamper do sensor, certo? Eu não preciso fazer essa ligação do tamper porque eu não vou fazer o monitoramento desse sensor aqui. Então, para fazer a ligação muito simples, preto e vermelho no positivo e negativo, o verde e amarelo aqui no alarme, certo? Então, vamos lá aos procedimentos. A dica que eu te dou aqui, olha, já no início aqui, é que você decasque o fio. Depende muito da qualidade do fio, certo? Mas, por exemplo, eu costumo descascar o fio com a unha aqui, certo? Então é um procedimento que você não fere ali o fio e você acaba tirando na medida correta. Com o alicate, o fio é tão fino, né, que ele acaba machucando o fio e você pode ter problemas, certo? A outra dica que eu te dou, faz essa voltinha aqui no fio para que tenha melhor aderência ali dentro do sensor, certo? Então, geralmente eu faço isso daqui, depois encaixo no sensor. E agora é só fazer a ligação direta, certo? Então, nos bornes do alarme, eu vou estar ligando aqui. Ok, feito a ligação, muito simples. Tá aqui o positivo e negativo e aqui o alarme, né? Ou seja, a zona, né? Então, a zona simples, certo? E aí eu vou ligar agora na central e a gente vai visualizar no teclado que esse setor está ok, certo? Bom, essa primeira ligação foi bem fácil, hein? Vamos agora para a segunda, que eu acredito que será uma das que mais você vai utilizar nas suas ligações. Bom, pessoal, para quem não conhece esses dispositivozinhos aqui, são chamados resistores, certo? E para que servem os resistores? Os resistores, eles têm a função de informar para a central exatamente o que está acontecendo no fio ou no sensor, certo? Ele também serve para que você possa duplicar as zonas das centrais e tudo isso é através dos resistores. Dentro da central, né, no kit lá, vem 3 tipos de resistores. Um de 1K, certo? Outro de 2K2 e vem esse daqui de 3K3. Cada um tem uma função. Nesse caso aqui, da primeira ligação que a gente vai fazer utilizando o resistor, a gente vai utilizar apenas um resistor desse aqui de 2K2
para que a gente possa fazer a zona com o resistor de final de linha. E eu vou explicar para que serve o resistor de final de linha, ok? Então vamos para a prática agora. Bom, como mostra aqui no manual o esquema das ligações das zonas, nós iremos fazer esse modelo aqui, olha. Só adicionar um resistor, que já está aqui na minha mão, de 2K2 lá nesse sensor aqui, certo? Então é muito simples, você vai desconectar apenas um fio aqui do sensor. Não importa o lado que você vai tirar esse fio. Por que não importa? Porque a central ela vai fazer a leitura e ele vai passar exatamente pelo resistor para fazer essa identificação do resistor de final de linha, certo? Aqui eu vou fazer de forma bem simples, mas o ideal é você fazer essa conexão aqui do fio com o resistor e soldar, certo? Fazer exatamente essa conexão, mas ter que soldar esse resistor para que você não venha ter nenhum problema de mau contato, ou seja, isso aqui é uma emenda, né? Então tudo quanto é emenda, se for preciso fazer, você deve fazer utilizando ali a solda. E aí você conecta aqui, olha, no borne do alarme, aperta aqui. É muito importante, depois que você termina de fazer essas conexões, verificar se o fio exatamente está bem fixado aqui nos bornes. Isso é motivos de gerar disparo falso. Então, bem simples aqui a ligação positivo e negativo. Eu estou ligando aqui o comum e agora eu liguei o resistor em série, certo? Ele está na forma vertical. Então, eu liguei aqui o resistor no formato vertical, certo? Que é bem fácil, ou seja, ele está em pezinho aqui, e para que não dê erro na hora de você fazer a ligação, certo? Se você precisar fazer isso em todos os 5 sensores, 8 sensores que você precisar na central, e optar por essa questão do resistor de final de linha, todos os sensores têm que ter o resistor. E aí a observação que eu te dou é que os resistores devem estar dentro do sensor e não dentro da central. Isso é muito importante, certo? Então vamos fazer aqui a programação, como está aqui no manual, certo? Eu vou no endereço, deixa eu entrar aqui na programação. Vou entrar aqui no endereço 804 e aqui ele pede para habilitar a tecla número 1, certo? Vou colocar um Enter e aí eu já vou ter essa função programada. O que é preciso observar que, para isso, deixa eu pressionar aqui a tecla Away, certo? Quando eu passar aqui na frente, ele vai acender a zona 1. Aí você pode se perguntar para que serve essa ligação do resistor do final de linha, certo? O que acontece? Se você der um curto no fio, o que é que vai acontecer? Ela vai informar para a central de monitoramento que foi ocasionado esse curto. Então, para que a gente possa fazer e testar esse curto, né, é bem simples. Digamos que aqui eu fosse juntar o fio verde com o amarelo, né, eu vou conectar aqui só a exemplo mesmo, e aí ele vai gerar esse problema, certo? Informando para a central de monitoramento aqui, ó, a tecla número 5 informa que deu curto, né? Então eu vou tirar esse curto, automaticamente ele restaura, ó, voltando aqui, ó, para o estado normal, certo? Se eu fizer o curto novamente, ele vai informar aqui, ó, o problema número 5, certo? Então tá aí provado que deu certo essa ligação com o resistor de final de linha, certo? Eu vou apertar aqui o ESC e para a gente verificar se a zona de fato está funcionando direitinho, está aqui a zona 1 acesa, quando o sensor apagar, ele vai fechar lá o setor, ok? Bom, a terceira ligação eu acredito que um pouquinho mais complexa, mas se você aprender, você vai ver o quanto vai ser útil para as tuas instalações. Bom, pessoal, vamos agora para essa ligação aqui, ó, de número 4, certo? Eu vou pular a ligação de número 3, que são ligações em paralelo, mas é muito pouco utilizado, certo? Então é melhor trabalhar com o que você vai fazer na prática, certo? Então a gente vai precisar aqui de um jumper, certo? Esse fiozinho aqui para a gente fazer um jumper do alarme para o tamper, certo? E também um adicional do resistor de 3K3. Essa ligação aqui é zona com reconhecimento do tamper e resistor de final de linha. Esse tipo de ligação tem que ser exclusivo para empresas que fazem monitoramento, certo? Porque essas informações, caso ocorra, por exemplo, um curto ou um corte no fio, a central vai reportar esses eventos. Se você não faz monitoramento,
Então não precisa fazer essa ligação, nem muito menos essa daqui. Faz a ligação simples mesmo, certo? Isso é a dica que eu te dou. Então vamos trabalhar com essa ligação aqui, certo? Então o resistor, já estou aproveitando a ligação anterior. Está aqui o outro resistor de 3K3, certo? Está ele aqui. E mais um fio para a gente fazer aqui uma conexão, né, do alarme para o jumper. A dica que eu vou te dar, esse resistor aqui, ele fica aqui, ó, no alarme, certo? E sabe qual é a dica que eu quero te dar? Olha, faz isso daqui, ó. Em vez de você utilizar esse fiozinho aqui, que dá um maior trabalho para colocar ele, você pode fazer assim, ó. Faz essa envergadura aqui, ó. E você já aproveita a própria perna do resistor como um fio, certo? Isso aí é uma dica aí que a gente vai pegando no dia a dia, certo? Então conecta aqui, ó, no primeiro borne do alarme, o resistor. E o segundo, você vai colocar aqui, ó, já direto, olha. Olha que legal. Você coloca o resistor aqui, ó, no segundo borne do alarme. E a outra perninha você vai colocar diretamente no tamper, certo? E aí você aperta bem, não pode ficar folgado isso daqui, senão dá disparo falso. Depois você só alinha eles aqui, ó, e verifica se está tudo ok. Esse aqui ainda não está ok. Ó, agora ele já está ok, certo? Verifica se está tudo ok. E por último, coloca aqui o outro fio no tamper, certo? Com o resistor agora de 2K2. Então implementa ele aqui e essa é a ligação, certo? Então é muito simples de fazer. Ao invés de você pode utilizar fazer esse jumper aqui do segundo borne do alarme para o tamper com o fio, mas eu optei fazer com a própria perna do resistor, certo? Para mim verificar, vou digitar a tecla problema, e aqui ele já está me mostrando aqui, ó, o 3, aqui, que seria no caso a tecla 13, que seria o tamper. Na hora que eu fechar aqui essa chave, né, que é a chave do tamper do sensor, ó, o problema lá vai desaparecer. Ok? Ó? Acabou de desaparecer, é como se eu tivesse fechado a tampa do sensor. Eu vou abrir o sensor, ele vai exatamente mostrar esse problema. Essas informações já estão indo para a central. E aqui também, os problemas eles podem ser visualizados de forma independente, certo? Bom, e por fim, a última parte, que será a duplicação de zonas. Aí você já começa a imaginar um cliente de grande porte, aí você vai poder explorar todos os setores de forma individual. Olha, ela é um pouquinho mais complexa porque a gente vai utilizar 2 sensores, mas a dica que eu te dou novamente é que você tenha certeza do que você esteja fazendo. Procura entender muito bem para que você não tenha dúvida na hora de fazer a instalação. Então vamos lá. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui a última ligação, que eu acho que é uma das mais importantes, certo? Seria a ligação zona dupla com reconhecimento de tamper e resistor de final de linha, certo? Ou seja, uma das ligações mais completas, onde você pode utilizar toda a capacidade da central, certo? Se você observar aqui no manual, certo? Eu preciso, na zona 1, ligar o resistor de 2K2 e fazer um jumper. Preste muita atenção nisso daqui, ó, fazer um jumper do alarme para o tamper. E o fio que sai, ele vai entrar no alarme lá do sensor da zona 11, certo? Então, para a gente fazer essa duplicação, zona 1 e a duplicação vai ser 11. Se fosse zona 2, a duplicação seria a zona 12, e aí sucessivamente. Então, já no sensor da zona 11, nós iremos utilizar um resistor de 3K3 e agora, olha, esse resistor que a gente ainda não tinha falado, de 1K, certo? Então, eu adiantei, é uma ligação assim mais complexa, então ela é um pouco maior, né, até de se fazer, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui para que você não se perca na hora de fazer essa ligação. Bom, conforme o manual diz, eu coloquei aqui, olha, esse fio aqui, pessoal, ó, esse fio aqui, ele está indo para a central, certo? Então, observe que quando eu cheguei aqui, eu simplesmente deixei o fio verde, é como se eu não tivesse rompido ele, ó. Eu deixei ele passar direto, ele entrou para ir para o outro sensor. Tem essa emenda aqui, mas ignora essa emenda. Imagina que eu não fiz isso, certo? Então, imagina que eu não cortei ele. Eu simplesmente cortei apenas o fio amarelo, que me deu agora 2 perninhas. Então, a primeira eu coloquei aqui no alarme, certo? Fiz a conexão com o resistor de 2K2.
Fiz um jumper naquele macetezinho utilizando a mesma perninha do resistor para o tamper e saí com o fio amarelo para o outro sensor, certo? Chegando no outro sensor, de fato agora eu tenho os fios verde e amarelo, certo? Com o fio amarelo, vou dar continuidade com ele, eu liguei aqui o resistor agora de 3K9, certo? Que é para fazer a identificação do setor 11. O de 2K2 ali faz a identificação do setor 1 e o de 3K9 vai fazer a identificação do setor 11. Então ele entra no primeiro borne do alarme, vai para o segundo, fiz o jumper do segundo borne do alarme para o tamper com aquele macetezinho de utilizar o próprio resistor, certo? E por fim aqui no tamper eu utilizei o resistor agora de 1K, certo? A identificação dele aqui é pretinho aqui, ó, certo? Tem a corzinha preta aqui, que vai te dar uma identificação melhor. Não vou entrar em detalhes dessa nomenclatura dos resistores, certo? E aqui ele está feito uma ligação aqui, ó, em série, ou seja, está na vertical aqui. Para identificar essa ligação aqui vai fazer a zona dupla, mas também o reconhecimento do tamper e do resistor de final de linha, certo? Que aí vai de encontro à tampa do sensor e também o corte ou o curto no fio, certo? Para a gente verificar se deu tudo certo, eu preciso entrar na programação, certo? Eu já fiz, mas eu quero só mostrar para vocês aqui. Então, se eu quiser habilitar, por exemplo, a zona 11, que é o nosso caso aqui, eu vou digitar 011. E aqui eu vou colocar o endereço 10, que é para a zona imediata. Ela já vem zerada, certo? Ou seja, zona desabilitada. Eu vou habilitar colocando aqui o endereço, no caso 011, eu vou colocar aqui 10 para a zona instantânea. E eu também preciso fazer a configuração aqui, ó, da configuração desse sistema de zona dupla, certo? E aí eu tenho que entrar no endereço 804 e deixar acesas as teclas 1, 3 e 4, certo? Conforme já está aqui, ó, 1, 3 e 4. Eu dou um OK. Saio da programação e para verificar se deu tudo certo, eu pressiono a tecla Away, certo? Vou fechar aqui os tampers do sensor, certo? E vamos verificar agora se as zonas vão estar funcionando perfeitamente, certo? Então, ó, zona 1 aqui, ó, funcionando perfeitamente. E a zona 11, deixa eu aqui tentar acionar ela. Olha lá, a zona 11 funcionando também perfeitamente, certo? Para mim saber se está com problemas, eu venho aqui, ó, no problema. Tá lá, ó, o 13. Por que o 13? Porque eu estou com os tampers abertos. Eu vou fechar o tamper aqui do sensor 1, ainda não sai porque a central precisa visualizar que todas as ligações estão corretas. Vou fechar aqui o sensor 11 e olha lá, olha, o 13 lá já apagou, dizendo que a ligação está correta. Então, pessoal, essa foi a dica dos sensores. Você deve se orientar em relação ao que você vai fazer na hora do corte do fio nesse primeiro sensor aqui, e depois seguir essa sequência no segundo sensor. Então essas foram as dicas dos sensores.